Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso Deus disse para Jeremias quando ele estava preso, quando ele estava encarcerado. Eu, acompanhando a trajetória desse profeta, fico imaginando o que será que deve ter passado pela cabeça dele, especialmente em momentos chave, como esse de agora, onde ele estava preso, sem saída, sem esperança, Israel sendo fortemente pressionada por um cativeiro que lhe era iminente, e Deus aparece para ele e fala: Jeremias, clama a mim, fale comigo, porque eu vou responder. E não só eu vou responder, eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu fico pensando nessa era nossa de agitação, de barulho, uma era do show business, uma era onde quanto melhor for a pessoa, quanto mais ela estiver apresentável, ela ganha um aval da sociedade. E isso muitas vezes valida algo no nosso coração e nos faz correr atrás do vento, nos faz ser cada vez mais consumistas, cada vez mais pessoas ansiosas e querendo buscar com nossas próprias mãos, nossos recursos. E é uma era onde nós vemos desaparecendo, se não sumindo, nossas reuniões de oração. Será que nós ainda temos prazer de recebermos de Deus através da oração? É uma pergunta contundente, sim, mas quanto tempo nós gastamos na frente do celular? Quanto tempo nós gastamos na frente da televisão ou com uma outra atividade qualquer? Mas qual é o tempo que nós investimos em Deus, buscando ao Senhor, separando um tempo devocional para ali estarmos cantando, adorando, celebrando o nome do Senhor e recebendo respostas? Parece que nós formatamos em nossa cabeça, na sociedade moderna, o nosso modelo de culto fast food, onde a gente chega ali 1 ou 2 vezes por semana, em cultos extremamente rápidos, de no máximo 2 horas, e nós queremos ter todas as respostas do mundo. E quando isso não acontece, nós reclamamos. Me lembro de uma pessoa que estava compartilhando e ela disse o seguinte: entre uma briga de 2 cachorros, um cachorro que era pouco alimentado, um cachorro que estava ali desnutrido por conta disso, um cachorro que estava desidratado, e o outro que foi tratado com uma ração premium, que recebia ali água de tempos em tempos, que era levado ao veterinário, que tinha todo um acompanhamento. E em determinado momento ali, esses 2 cachorros eles acabaram brigando, porque eles são territorialistas. Então eles brigando entre si, o que acontece? O que foi previsto. O cachorro que foi mais alimentado venceu. E muitas vezes acontece isso com a nossa vida espiritual também. Em horas de aperto, de dificuldades, sabe o que acontece? Quem é mais alimentado vence. E a pergunta que eu faço é: nós temos clamado a Deus? Nós temos separado tempo em nossas casas, separado tempo para além de uma reunião, para receber respostas do Senhor? O que será que Ele tem falado nos nossos corações nesse dia? Sabe, uma vez eu vi uma pessoa dizendo que da rapidez da sua oração: não tem problema não. Só 2 minutinhos ali, 3 minutinhos ali, o que importa é seu coração. Eu entendo. Como diz Edward McDribald, uma oração que não ora, ela não tem memória e nem coração. Realmente é verdade que se a gente passar um tempão falando um monte de coisa, sem coração e sem nada, também não vai funcionar. Mas não é só isso, nós podemos ter um coração e um tempo. Eu costumo fazer uma analogia com o tempo que nós dormimos. Dificilmente alguém vai dizer para você o seguinte: olha, você pode dormir 20 minutos. Desde que seja um sono de qualidade. Ninguém fala isso, porque é loucura. Mas a gente começa a transferir para Deus como se valesse a pena, como se fosse assim, na nossa superficialidade. Nós damos tempo para a internet, damos tempo para o trabalho, damos tempo para entretenimento, damos tempo para ficar pensando no nada. Mas em nossa oração, Jeremias preso recebeu essa ordem de Deus: clame a mim, Jeremias, me busque, porque eu quero me revelar a você. Eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo uma carta maravilhosa, a carta aos irmãos lá de Filipos. Uma carta chamada da alegria e da satisfação. E sabe o que eu percebo? Ele estava ali em Deus. Ele estava ali mantendo a comunhão com o Senhor naquela prisão. E mesmo assim ele consegue escrever para nós sobre a alegria. Assim como Jeremias estava preso, Paulo também estava. Mas aquelas prisões físicas de maneira nenhuma foram grilhões para sua mente. Clama a mim e responder-te-ei. O que será que acontece conosco? Muitas vezes nós vamos para as redes sociais
postar que estamos tristes, postar que não estamos legal, postar um monte de coisa, jogar indiretas uns nos outros, mas de verdade, Deus nos chama para isso, por um tempo que a gente vai parar com as coisas e dar um basta. Muitas vezes nossa alma grita querendo mais de Deus, mas não temos coragem de desligar o celular, não temos coragem de sair do meio dos amigos, não temos coragem de desligar a televisão, de sair do computador e buscar o Senhor porque de fato Ele responde. Fica o desafio para nós nessa geração, restabelecermos esse pacto. Sabe, a gente fala de tudo, nós gastamos horas conversando, isso é bom, tem que ter. Nós gastamos horas nos alimentando, mas precisamos também alimentar nosso espírito, tanto de maneira coletiva, como também de maneira individual, clamando para que Deus venha responder. O apóstolo Paulo teve uma resposta. Ele conseguiu se satisfazer em Cristo naquela prisão, por causa da comunhão que ele teve com Deus. Jeremias, ele conseguiu entender o plano que Deus tinha. E aí ele chega a dizer o seguinte, que os pensamentos de Deus com relação à nação eram pensamentos de paz e não de mal, mesmo eles indo para o cativeiro, porque Deus revelou-se a ele. O que Deus quer se revelar a nós? O que será que Ele tem de específico para mim e para a sua vida, que nós estamos perdendo? Por quê? Porque não temos ido até a sua presença, porque não temos separado um momento ali. Jesus, quando Ele está saindo da terra, e Ele está para sofrer uma das maiores pressões da sua vida, sabe? Ele olha para um dos seus discípulos e fala o seguinte: nem por uma hora você conseguiu vigiar comigo. Nem por uma hora. O nosso dia tem 24 horas. Pergunta quanto tempo nós temos entregue diante do Senhor. Sabe, talvez você não tenha o hábito, você fala, não consigo orar uma hora, mas comece. Comece ali com 40 minutos, meia hora, 20 minutos, aquilo que você conseguir, vá progredindo, porque nós precisamos, nossa alma grita pela presença de Deus.